O Rio Grande do Sul é considerado um estado de colonização europeia. Desde pequenos, aprendemos na escola que o Brasil foi descoberto por portugueses e que mais tarde vieram para cá colonizadores alemães e italianos que ajudaram a desenvolver o nosso estado. Mas não se fala da participação dos índios que aqui viviam e dos negros africanos que foram trazidos para serem escravizados. Professor Eusébio, o que aconteceu com eles? Olha, os negros estão aqui desde o início. O que nós temos de fato é uma sonegação da história em relação ao índio e ao negro. Prova está que desde o primeiro censo aqui feito, nós não tínhamos nenhuma província que não tivesse a mão de obra negra nesse estado. O que prova que os negros chegaram aqui junto com os portugueses. Já na chegada da fundação do Rio Grande português, os negros aqui estavam. Mesmo antes, quando foi fundado a colônia de Sacramento, os negros também já estavam aqui. Então, o que nós temos é um racismo historiográfico que sonega tanto a participação do elemento indígena como dos africanos. Lajeado realmente iniciou com os dois irmãos, João e José Inácio Teixeira, que eles moravam em Porto Alegre e adquiriram do governo extensas terras às Sesmarias. E para explorar essas Sesmarias, o braço escravo é o que servia. Por isso é que os primeiros trabalhadores que exploravam aquelas sesmarias, transformando-as em fazendas, a fazenda dos conventos e a fazenda de Lajeado, que hoje são os bairros de Carneiros e o bairro centro de Lajeado, foram explorados por negros escravos, por peões e pelos seus administradores. A história dos negros em Lajeado, ela se confunde com a história dos negros na região do Vale do Taquari como um todo. O Vale do Taquari, que foi colonizado por famílias açorianas, que tinham na sua cultura e na sua economia o uso do sujeito escravo. Existe um livro de Lothar Hessel que fala de estrela, que diz que todo esse trabalho foi feito de carregamento, descarregamento, toda a produção se deu através desses negros escravizados. Ainda hoje, nas beiras das estradas, nós temos nos trevos da cidade sujeitos negros que não conseguem trabalho informal, trabalhando como descarregador de caminhão, como chapas, como são identificados aqui. Só em 1853 é que Antônio Fialho de Vargas adquiriu essas fazendas e as colonizou. A colonização era um processo iniciado em função da lei da terra de 1850, que proibia os imigrantes alemães de usar escravos, exatamente para transformar em colônias. Mas já naquele tempo existia o jeitinho brasileiro e o governo permitiu para que os escravos dele, em Gravataí, fossem levados para cá para fazer o serviço de apoio. E esses escravos foram servindo não só ao Fialho de Vargas, mas ele cedia os seus escravos para os imigrantes alemães para abrir as clareiras nas florestas, iniciar a construção das suas casas, derrubar matos
e iniciar, por assim dizer, a própria colonização. Os negros estão aqui em Lajeado, no bairro Santo Antônio, no bairro das Nações, no bairro Conservas, que são bairros periféricos que são tidos como bairro dos negros. Os negros estão em Arroio do Meio, no bairro Navegantes, que é no entorno, na beira do rio. Estão em Estrela, também em regiões periféricas. Estão em Boqueirão do Leão, também lá nas Sete Léguas. Estão em Encantado, no bairro Navegantes. Quer dizer, em Arroio do Meio também tem no Morro de Palmas, que é uma comunidade São Roque, que é uma comunidade remanescente de quilombo reconhecida. Aliás, a única da região. Nós temos mais ou menos umas 4 ou 5 comunidades remanescentes quilombolas, e essa de Arroio do Meio é a única. Muitos dos negros ainda não se reconhecem como negro, no sentido de fugir de todo o caráter pejorativo que ainda tem na região sobre a população negra. O escravo gaúcho, tá, ele foi tão maltratado quanto o escravo nas outras províncias. Qual era o castigo que alguns senhores do norte, nordeste, davam aos seus escravos devido aos seus atos de serem enviados para o Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul era o inferno dos negros. Haja vista os trabalhos penosos que eles sofriam nas grandes charqueadas. Ninguém queria trabalhar nas grandes charqueadas. Por quê? Devido às suas condições de insalubridade. O homem branco, ele preferia a vadiagem, o roubo, o gaúcho, ele preferia o roubo a trabalhar nessas charqueadas. Basta nós lermos Saint-Hilaire, que ele relata isso muitíssimo bem. Nas charqueadas, os negros são tratados com rudeza. O Sr. Chá, vestido como um dos charqueadores mais humanos, só fala aos seus escravos com exagerada severidade, no que é imitado por sua mulher. Os escravos parecem tremer diante de seus donos. Há sempre um pequeno negro de 10 a 12 anos, cuja função é ir chamar os outros escravos, servir água e prestar pequenos serviços caseiros. Não conheço criatura mais infeliz que essa criança. Os escravos do Antônio Fialho de Vargas foram tratados de forma diferente, como na zona da fronteira, como em Bagé, como Pelotas, Rio Grande, a própria cidade de Porto Alegre. Aqui o escravo ele tinha muito mais vínculo de amizade e de regime familiar do que em outras regiões. O escravo batizado escolhiam os seus patrões, os seus donos, como padrinhos. Então tinha um vínculo de afinidade espiritual entre o afilhado, a sua mãe, o seu pai e o dono do escravo. É interessante observar isso, já que os padres jesuítas ensinavam também o respeito à pessoa humana. O elemento branco tinha a sua sociedade, o seu clube, as suas formas de viver, a sua igreja. Aqui nunca o negro tinha sua escola própria, a sua igreja própria. Tudo era convivido. Mas o branco ensinava que o branco tem que casar-se com o branco e o negro, por sua vez, também. Achavam que misturar isso era muito perigoso. Perigoso, trazia muitos problemas no início. Só depois é que se viu que isso não podia ser assim. Recentemente, em 2011, foi criado um prêmio aqui na cidade, que era a cara do Vale. E entre os homenageados não tinha nenhuma pessoa negra. Quer dizer, então, o negro continua sendo a outra face.
O negro continua ainda sendo o trabalhador, que pode ser usado enquanto trabalhador, né? Mas não é o intelectual, não é o pesquisador. E quando surge alguém com este perfil, ele é reconhecido pela sua profissão, pela sua inteligência, mas em nenhum momento isso é atribuído à sua questão da etnia. Então, o salão de bairro era o salão dos brancos, onde os pais cuidavam para os filhos não se misturar, não casar com negras ou negro com branca, e por assim esse cuidado os negros também tinham. Também tinham o seu salão dos negros, onde os negros também ensinavam e cultivavam a sua sociedade. E foi muito demorado até que acabasse com essa coisa de salão dos negros e salão dos brancos. As pessoas aqui no Vale criaram uma identidade, um imaginário do que seria o cidadão ideal. E nesse imaginário, o negro é a outra face. O negro não é a face do imaginário de Lajeado, do europeu, de olho azul, né? Os casamentos multiétnicos, interétnicos, são coisas mais recentes. Não existiam e não eram aceitos até bem pouco tempo atrás. Era um motivo de discórdias, de atritos familiares nas famílias brancas, quando uma mulher negra, um homem negro estava sendo apresentado como namorado, como parceiro. Então, essa situação toda ainda há que ser trabalhado. No próximo bloco, vamos conhecer a história de um afrodescendente que se tornou um cidadão ilustre em Lajeado. Já voltamos. Um dos personagens marcantes de Lajeado foi Moisés Cândido Veloso, um afrodescendente que virou nome de rua, de bairro, de escola e, inclusive, tema enredo de escola de samba. Mas quem foi Moisés? Filho do português Rodolfo Cândido Veloso com uma escrava, Moisés nasceu em Taquari e se mudou para Lajeado, onde foi encarregado de acender os lampiões da cidade. Poliglota, jornalista, músico e educador, Moisés contribuiu consideravelmente para a vida cultural da cidade. Ele era um cara muito porreta, ele era muito brabo. Vou falar, dizem que ele era muito bonzinho, entre aspas. Ele não dava uma bala para ninguém. É daquele ditado assim, ó, ele ensinava a pescar, mas nunca dava o peixe. Às vezes a gente pedia assim pro vovô, a gente está sem calçado. O senhor pode comprar um sapato para nós? Ah, esse sapato tá bom, dá uma costurada aí. Olha o meu sapato como é que tá. O vô, ele usava assim, ele passava cordão no sapato para não gastar dinheiro. O velhinho era baixinho, mas era muito bravo. E quando nos pegava subindo nas árvores? Não podíamos apanhar uma fruta. Não. Ele contava quantos pêssegos, quantas maçãs. Laranjas. Ele enrolava as frutas, porque ele dizia que era para os passarinhos. Passarinho era nós que, opa. E Deus o livre, se ele chegasse assim, porque ele vivia na rua, e ele chegasse assim, de repente, nos pegasse num pé de fruta. Ele pegava uma vara de marmelo e batia mesmo. Guria. Sem dó. Ele batia mesmo. Pra gente ver como ele era bonzinho. Era assim que eu vou. Como ele era muito inteligente, ele sabia falar alemão, sabia falar um pouco de francês, ele sabia falar um pouco de inglês, ele era considerado um poliglota. Ele também tinha muita cultura, ele tinha música, ele ensinava a tocar instrumentos musicais, ele tinha violoncelo, ele tocava violão, ele tocava gaita, ele ensinava música para a juventude. Austero. Ai, os alunos dele sofriam, mas aprendiam. Aprendiam, a duras penas.
Se transformaram em ótimos músicos, mas não foi fácil. Porque ele ensinava com partituras. Isso. Né? Não é assim nada de ouvido, é com partitura. Moisés Cândido Veloso, uma figura, né, de alto nível, né, representativa, né, na cidade. Tem uma escola aqui que é virtuosa também, né, na questão do ensino. Uma certa vez o Manuel da Silva, que é um carnavalesco, ele tem 60 anos de carnaval. E 60 anos de carnaval numa cidade tipicamente alemã, isso já é meritório de um prêmio, né? Tanto é que Neguinho da Beija-Flor esteve enajado e é amicíssimo do seu Manuel. E quando foi para compor o samba, né, e numa conversa, eles procuraram, na época, a minha mãe, que é compositora, e ela sugeriu isso, vamos homenagear o Moisés Cândido Veloso. Então, fizeram um samba em homenagem a Moisés Cândido Veloso e esse samba foi premiado, ganhou o primeiro lugar e tal. Então, um prazer. Hoje a escola conta com... Ela educa e ensina a sambar. Ele foi um grande líder em Lajeado. Foi um revolucionário na arte da cultura. Foi um líder mesmo, porque, como a gente chama, um agitador cultural. Porque ele levou para o município a arte, o teatro, as danças, a maneira das crianças aprenderem o hino nacional. Ele formou um coral para que as crianças pudessem aprender o hino nas escolas. E aí, a tia Santa, né, mãe da Judite, minha querida tia Santa, a Oscar Linda, ela fazia parte do coral que o meu avô fundou, para ir nas escolas ajudar as crianças a cantar o hino. Ela fazia parte do coral. E ele era um homem assim, ele ficava tão orgulhoso quando ele ia tocar, porque ele tocava numa orquestra, te lembra? Sim. Que ele tocava Ele nos chegou a bailes. fundar uma orquestra. É. E, inclusive, até a Elis Regina, ele acompanhou a Elis Regina, quando ela esteve lá em Lajeado, ele que acompanhou. Aniversário da Rádio Independente. Ele fez muita coisa por Lajeado. Numa época que nem se falava em cultura, praticamente, né? Ele liderou esse espaço, ele foi uma pessoa muito importante para o desenvolvimento cultural de Lajeado. Foi ele que iniciou a escola para a alfabetização de adultos. É preciso destacar isso, mas ele não fez isso sozinho. Ele conseguiu, com sua liderança, que outras pessoas da comunidade ajudassem na educação e na alfabetização das pessoas adultas. E é preciso destacar, então, que o Moisés Cândido Veloso, ele era uma liderança muito forte. Ele era o ponto no teatro. Quando as pessoas não conseguem, esquecem as falas, ele ficava num lugar escondidinho, na plateia, ninguém via ele, ele ajudava os artistas a representar. E aí ele veio morar aqui em cima, no bairro da Hidráulica, quando ainda havia terrenos baratos. E é bem aqui, uma área de terrenos, onde está a nossa escola. E ele cedeu uma parte desses terrenos que ele comprou para poder ser construída uma escola aqui. Ele cedeu a própria casa dele para que ali fosse criada uma escola para dar aula para os adultos no noturno. Começou ali, a Vila Moisés começou ali, dentro da casa dele. Por isso, acho eu, com muito mérito, foi dado o nome dessa escola estadual, em homenagem a Moisés Cândido Veloso. Lajeado também tem uma rua que lembra o nome dele, em homenagem ao trabalho que ele fez. Mas, infelizmente, a gente percebe que quando ele adoeceu, ele foi hospitalizado com poucos recursos, quase como indigente. E, como tal, ele também foi sepultado. No falecimento dele, não fizeram um túmulo. Ele não tem túmulo. Porque não tinha nada, não botaram nenhuma cruz para dizer, aqui jaz Moisés. E quando o bairro de Moinhos foi construído,
e foi erguido a Vila da Coab, exatamente em cima do terreno do cemitério municipal. E quem tinha parentes, os corpos foram transladados para o atual cemitério municipal. Quem não tinha parentes, todos os túmulos foram simplesmente arrasados. A patrola passou por cima e aplainou para construir a Vila da Coab. É por isso que não se acha o túmulo do Moisés Cândido Veloso. Por isso que eu digo que ele foi enterrado numa vala comum, né? Com outras pessoas junto ali, tudo. Eu acho que ele merecia um final mais digno, né? Por tudo que ele representou dentro de Lajeado. Ele não merecia um fim desses, lamentavelmente. Não merecia um fim ignominioso em relação aos seus restos mortais. Até eu acho que ele merecia, inclusive, uma estátua naquela praça linda, matriz de Lajeado. Até hoje eu penso nisso, sempre poder chegar até uma autoridade, conversar com eles e dizer, pô, por que vocês não colocam uma estátua do avô? Porque pessoas hoje em dia, ninguém sabe quem foi Moisés, mas ninguém sabe quem começou toda essa revolução cultural dentro do município, foi ele. Então, eu acho que ele é merecedor desse destaque. Eu acho, como neta dele, eu sou orgulhosa, eu tenho muito orgulho de dizer que sou descendente dele. No início dos anos 2000, os negros aqui de Lajeado, cansados de algumas situações de discriminação e não tendo espaços públicos para poder manifestar a sua indignação, começaram em conversas de cozinha, falando entre os familiares, comentar sobre essas situações que lhes eram desagradáveis, que lhe criavam situação de dificuldade. E essa indignação foi abrindo para outras pessoas ao ponto de se reunirem e resolverem criar um centro de cultura afro, reconhecendo a voz da sabedoria dos mais idosos, mas trabalhando a questão da dança, a questão da cultura, a questão da culinária. Bom, agora o Nação veio até aqui, é o Centro de Cultura Afro-Brasileira de Lajeado. Daqui a pouco eu vou comer mais um acarajé, mas antes disso eu vou conversar agora aqui com a Dona Moça. Dona Moça, tudo bem? Tudo bem. A senhora conheceu a figura de Moisés Cândido Veloso? Conheci muito bem, muito bem. Ele era uma pessoa muito querida de Lajeado, todo mundo respeitava ele. Ele era professor, músico, e acendia até as lamparinas de Lajeado, naquele tempo tinha lampião, sabe? No centro ele acendia. E assim, ele doou o terreno para fazer o colégio, porque no bairro da Hidráulica não existia colégio, nós só tinha que ir para o colégio único que tinha o Fernandes Vieira lá no centro. E lá todo do bairro tinha que ir para lá. Daí então ele pensou, por que os negradinhas têm que ir para lá para o centro, atravessar o centro todo para ir lá? Ele resolveu doar um terreno para fazer um colégio ali no bairro dele, do lado da casa dele. Ele doou o terreno para construir e foi aceito. Eles construíram e ali eu fiz a minha quarta série. A senhora era moradora, então, da região ali? Moradora do bairro da Hidráulica. Continua no bairro? Continua no bairro. Para a comunidade como um todo, infelizmente, o nome do nosso patrono da nossa escola, Moisés Cândido Veloso, que tem a sua importância reconhecida, mas ela é maquiada, podemos dizer assim, porque não é trabalhada a questão da sua cor, da sua etnia. Muitas vezes essa participação do negro, ela tá um pouco, ela sofre esse processo de invisibilização, né? Mesmo no Brasil, quantas pessoas que fizeram coisas, né, no país foram negros e a gente não sabe. Lajeado também tem muitas
muitas personalidades que foram e são importantes e que são negras. Às vezes a gente não consegue perceber isso, ou isso não é dito. É preciso que a gente desaprenda tudo aquilo que nos foi ensinado e que nos criou fronteiras que nos apartam um dos outros pela cor da pele. É preciso que a gente retome o sonho de Martin Luther King, que um dia as pessoas sejam julgadas pela sua personalidade e não pela cor da sua pele. Há uma comunidade grande negra em Lajeado, forte, atuante, importante, né, que vem contribuindo muito para que Lajeado seja hoje a força econômica que é. Se a gente conseguir construir essa sociedade, certamente todos nós seremos mais felizes. O Nação de hoje vai ficando por aqui, mas você pode fazer a sua contribuição para o programa, dar a sua crítica, a sua sugestão em nossa página no Facebook. Um grande abraço e até mais.